Muito bem, boa noite a todos. Com o apoio da Randall Cook, nós iniciaremos hoje o nosso webinar sobre litíase urinária em crianças. Abordagem multiespecialidades, pré- e pós-operatória e melhores estratégias cirúrgicas e de segmento. Contaremos com o privilégio da doutora Tamara Cunha, do Rio de Janeiro, que é médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez o doutorado dela na área de nefrolitíase na Unifesp, em São Paulo. E ela também tem uma graduação em litíase renal pela Universidade Sorbonne de Paris. Contaremos também com o Fábio Sepúlveda, da Bahia, que é coordenador de endurologia da Universidade Federal da Bahia, membro do Departamento de Endurologia e da Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. E com o Dr. Marcos Marocolo, do Distrito Federal, médico urologista no Hospital de Base, onde eu também trabalho, responsável pelo setor de litíase pediátrica do Hospital da Criança de Brasília e membro do Departamento de Endurologia da Sociedade Brasileira de Urologia. Portanto, um time de pessoas que de fato milita na área, apoiado por um distribuidor que é o nosso parceiro, conforme a gente viu. Muito bem, a palavra está com vocês. Vamos começar nosso webinar. Bom trabalho a todos e bom aprendizado aos nossos colegas que estão neste momento conectados conosco. Muito boa noite a todos. Obrigado, Diogo, pelo convite. Obrigado a Randall pelo apoio nessa ação educativa, mais uma dessas múltiplas ações que a Randall tem feito para otimizar conhecimento, compartilhar conhecimento. Obrigado, Tamara, por aceitar esse desafio, Marcos também por aceitar esse desafio. Para mim, é um desafio grande também estar presente aí do lado de duas autoridades que entendem muito, talvez as duas maiores autoridades em litíase pediátrica em atividade hoje em nosso país. Muito obrigado aos dois aí pelo convite. A gente que agradece. Boa noite. Boa noite, obrigado a Randall pelo convite. É um prazer estar aqui junto com o Fábio, a Tamara, o Diogo, para essa atividade. Vamos lá, eu já vou começar de imediato aqui, Tamara, fazendo uma provocação que eu acredito que vai justificar o interesse da gente fazer um evento específico para tratar da litíase na população pediátrica. Queria te perguntar se, de fato, esses cálculos urinários que a gente observa em crianças são iguais aos dos adultos. O que você tem para dizer para a gente? Olha, eu tenho para dizer que temos alguns denominadores em comum e algumas diferenças importantes. Então, como as diferenças são importantes, eu vou dar um destaque para elas. Mas de denominador comum, para vocês terem uma ideia, entre adultos e crianças, assim como aconteceu da década de 80 para cá, a prevalência de litíase aumentou em adultos. Saiu de uns 7% da população geral para 14% da população. A litíase pediátrica também aumentou. Então, isso é um denominador comum que a gente tem. A outra coisa é que, da mesma forma como adultos, nós tínhamos um 2:1 de homens em relação a mulheres, e isso foi diminuindo essa diferença de frequência entre homens e mulheres, na pediatria isso também aconteceu, e a frequência do sexo feminino está aumentando. Além disso, existe toda a questão alimentar, que parece justificar o aumento da prevalência de litíase em adultos, como o aumento do IMC, obesidade, consumo de industrializados, e parece haver um reflexo disso sobre a população infantil. Então, ao que tudo indica, a população infantil parece estar caminhando de uma forma parecida com a população adulta nesse sentido. Mas é uma população que a gente precisa destacar as diferenças em relação aos adultos. E as diferenças, elas são importantes tanto na idade, e por isso esse destaque no slide com relação à faixa etária em que o distúrbio acontece, quanto com relação às possibilidades. Então, as possibilidades de doenças na infância são mais abrangentes e mais possíveis de serem encontrados do que no universo adulto, que fica um universo adulto diluído em 70% de cálculos de oxalato de cálcio. No universo infantil, isso não é bem assim.
Então, nesse slide seguinte, que o Dr. Fábio vai apresentar, a gente tem dados, eu vou utilizar dados da população brasileira e vou informar para vocês o quanto isso bate ou não com dados de fora do Brasil. Então, à esquerda da tela de vocês são dados da população adulta brasileira, que mostram a frequência de cálculos de oxalato de cálcio, batendo quase 70% dos cálculos. Essa publicação é recente, é desse ano, e essa frequência ela é muito parecida com a frequência mundial. Então, a nossa frequência de cálculos em adultos ela é parecida com a frequência mundial de cálculos em adultos em outros países. A exceção de Struvita, que é muito mais frequente em adultos no Brasil do que em outros países, onde o desenvolvimento já promoveu uma prevenção. No caso das crianças, o que nós temos de informação são cálculos que nós estamos tentando coletar através do nosso Registro Nacional de Litíase Pediátrica. E do que a gente pôde observar até o momento, nós vimos dois padrões. Um padrão em que as crianças maiores de 6 anos, elas se parecem mais com o perfil dos adultos, e aí essas crianças elas têm mais cálculos de oxalato de cálcio, e as crianças mais jovens, com idade inferior a 6 anos, elas parecem estar mais propícias a cálculos, por exemplo, infecciosos, talvez por alterações anatômicas que devem ser consideradas. Então, isso é para colocar para vocês, principalmente, o quanto é importante na população infantil contemplar, primeiro, em crianças mais jovens, a possibilidade de cálculos infecciosos, dada alterações anatômicas que podem favorecer isso. Segundo, não esquecer a alta frequência, sim, de cálculos de oxalato de cálcio entre crianças, e o de oxalato de cálcio desidratado é o mais frequente. E terceiro, não esquecer que os outros na criança não representam os outros do adulto. Por exemplo, nesse nosso registro, nós temos 0 cálculos de ácido úrico em crianças encontrados até o momento, enquanto que em adultos se corresponde a um 15%. Então, esse outros em criança pode ser um outro muito raro, um outro com prognóstico muito diferente, e eu vou dar exemplos para vocês: cistina, xantina, dihidroxiadenina e por aí vai. Então, dentro dessa população, a gente tem que ter sinal amarelo para entender que, apesar dos denominadores comuns, o que há de diferente pode trazer um impacto muito grande em termos de prognóstico e não pode ser esquecido. Perfeito, Tamara. Então, fica claro, e quem lida com criança sabe que a criança não deve ser interpretada como um adulto em miniatura, né? Cirurgião pediátrico, pediatra, as especialidades que lidam com criança de maneira habitual têm bem claro esse conceito. A criança ela tem uma fisiologia completamente diferente do adulto, e com a litíase ela não seria diferente. Então, a proposta desse nosso webinar de hoje é tentar agregar as diversas especialidades que seguem esse paciente pediátrico na linha de cuidado toda vez que ele se depara com um episódio de litíase. Mas se tem uma pedra no caminho, a gente vai tentar organizar para que todos os especialistas envolvidos nesse cuidado utilizem de maneira racional todos os recursos e procedimentos necessários ao tratamento, de forma a promover uma superação. Então, a gente vai tentar discutir nesse webinar a linha de cuidado da litíase urinária do paciente pediátrico, utilizando como base aqui um caso clínico conceitual e trazendo a participação dedicada que cada especialista pode ter e fazer a diferença para que a litíase seja um desfecho favorável, de modo a identificar todas as particularidades desse processo que envolve o diagnóstico, o racional do tratamento, que é um pouco diferente do adulto, e, mais importante, diante de uma população que tem altos índices de recorrência, de que forma essa equipe multiespecialidade pode atuar para prevenir esses episódios de recorrência. Então, eu vou começar o caso clínico aqui, trazendo uma paciente que eu tenho em comum com a Tamara, que é uma paciente do sexo feminino, de 11 anos, pré-púbere, que apareceu com quadro de dor lombar no consultório já há 15 dias, tinha sido submetida a uma colocação de duplo J por um cálculo ureteral proximal esquerdo havia 3 semanas, já tinha sido submetida há menos de 6 meses a uma pielolitotomia aberta à esquerda, teve o seu primeiro episódio de litíase aos 8 anos e trazia aqui um histórico familiar de litíase recorrente. Eu pergunto para a Tamara novamente aqui se esse episódio, essa questão da história familiar é algo muito relevante para a avaliação da população pediátrica, Tamara. É algo extremamente comum, na verdade. Entre 25% a 50% das crianças com litíase têm história familiar positiva, mas o que a gente deve evitar
é entender essa história familiar como um chamado para uma doença genética, porque na maioria das vezes esse não é o chamado, e assim como nos adultos. Então, a história familiar costuma ser positiva, mas não costuma ser esse o chamado para a doença genética. Teremos outros chamados. Perfeito, Tamara. Então, diante do que a gente viu ali, tinha sido feita uma tomografia, eu já queria que lançasse essa primeira enquete para a gente ver, diante dessa população heterogênea que a gente tem aqui de atendentes no nosso webinar, né? A gente tem radiologistas, pediatras, cirurgiões pediátricos, urologistas, nem todos afeitos aí à litíase urinária em criança. Qual seria o melhor exame para o diagnóstico da litíase urinária em criança? Será que ele é diferente da tomografia computadorizada sem contraste que habitualmente a gente usa para o adulto? Eu queria contar com o Marcos aí para a gente fazer uma discussão. Qual é o exame, Marcos, que você habitualmente pede diante de um cenário desse, de um paciente com diagnóstico prévio de litíase, com quadro clínico típico de uma cólica nefrética, está suspeitando de um cálculo lateral? Qual é o exame que você pede de eleição? Bom, Fábio, a gente analisando todos esses exames que estão aí na tela, né? Em primeiro lugar, a radiografia de abdômen ela pode fazer o diagnóstico de um cálculo, principalmente se ele tiver um conteúdo de cálcio, mas é um exame que a gente reserva mais para o segmento do paciente, para evitar de fazer um exame com mais radiação. Se é um paciente um cálculo que aparece no raio-x de abdômen, a gente pode usar o raio-x para acompanhar ou uma eliminação espontânea, no caso de um tratamento expulsivo, ou então pós-operatório, se tiver ficado algum cálculo residual, para ver se esse cálculo está saindo, né? Normalmente o raio-x ele tem uma radiação um pouco mais baixa, mais ou menos meio milisievert. A ultrassonografia é o exame de escolha, assim, tanto pela Sociedade de Radiologia quanto na Associação Americana de Urologia. A ultrassom é o primeiro exame para ser feito, principalmente em pacientes pediátricos, né? A ultrassonografia ela não tem radiação, é um exame que é disponível, não tem um preparo importante para fazer, o paciente precisa, às vezes, só encher a bexiga, e só que ela consegue fazer o diagnóstico, mas às vezes essa acurácia da ultrassonografia, principalmente em medir o tamanho do cálculo, às vezes não é muito acurada para isso, né? Tem trabalhos recentes mostrando a medida do cálculo não pelo cálculo em si, mas sim pela sombra acústica que esse cálculo vai produzir. Então, isso mostrou que a ultrassonografia se aproxima um pouco mais da tomografia em medir esses cálculos quando a gente mede a sombra acústica posterior. Mas isso em cálculos múltiplos não é tão fácil também, né? E é um exame que depende do examinador, né? Mas é a primeira escolha no paciente pediátrico. A tomografia sem contraste é o exame mais específico, mais sensível, que dá o diagnóstico aí que a gente precisa no cálculo. Ele vai fornecer algumas informações, como o número de unidades Hounsfield desse cálculo. Isso pode ser importante, às vezes, para indicar um tratamento, no caso, uma litotripsia extracorpórea, né? Nos dá noção de anatomia, para saber se esse rim é favorável para fazer, por exemplo, uma litotripsia extracorpórea ou uma uretero flexível. Também mostra se tem órgãos interpostos atrás do rim, um cólon retrorenal, uma hepatosplenomegalia. Agora é um exame que tem uma radiação um pouco maior, né? Então, em criança, a gente tem que sempre pensar nisso. Agora, para o planejamento cirúrgico, a tomografia sem contraste é um exame bastante importante para a gente planejar essa cirurgia, né? O contraste caberia no cenário da exceção mesmo, né, Marcos? Aquele paciente que tem uma anatomia duvidosa, o ou você contraste, sabe se tem algum fator anatômico, você acaba solicitando mais uma conduta de exceção, né? o contraste, você diz, né? Isso. A tomografia com contraste, porque a tomografia sem contraste nem a ultrassonografia, elas vão avaliar função renal. Às vezes, com contraste dá para avaliar, mas nesse caso, o melhor talvez seria para a criança uma cintilografia. Mas o contraste é importante quando a gente está diante, às vezes, de uma anatomia mais duvidosa, uma duplicação pielocalicial completa, uma duplicação ureteral, que isso pode influenciar um rim em ferradura, talvez, né? Mas não é o exame. E ele pode, inclusive, obscurecer alguns cálculos, né, o contraste.
Então, a gente não usa com frequência a tomografia com contraste, mas seria a tomografia sem contraste e com os protocolos de diminuição de radiação. Perfeito. A urografia excretora é cada vez menos usada em adultos, em criança menos ainda, né? Um exame demorado, a gente não pode usar na fase aguda, tem o uso também de contraste que pode ter suas implicações, enfim. Né? Agora, para o planejamento cirúrgico, a tomografia vou pedir para o Igor trazer o resultado dessa primeira enquete, para a gente ver o que os nossos respondedores colocaram. A gente ficou meio dividido aqui entre as duas opções, a maioria sinalizando aqui a tomografia sem contraste e logo na sequência a ultrassonografia. A urografia excretora e a tomografia com contraste ficou por um percentual muito pequeno mesmo de respondedores. Então, eu já trago aqui um dado que é muito sensível e vai de encontro a isso que o Marcos colocou. O ultrassom, ele tem uma sensibilidade em torno de 50%, uma especificidade alta, então muito provavelmente o cálculo o ultrassom enxerga como o cálculo de fato é cálculo, mas a sensibilidade e especificidade da tomografia sem contraste ela é muito elevada. A grande questão é que quando o cálculo é pequeno, ele tem menos do que 10 milímetros, ele tende a ser superestimado no ultrassom, ou seja, um cálculo de 6 milímetros no ultrassom pode corresponder a 1 milímetro na tomografia, e tende a subestimar os cálculos grandes, os cálculos maiores do que 10 milímetros. Então, o cálculo de 11 milímetros no ultrassom, ele pode ter 18 milímetros na tomografia. Isso impacta diretamente nos quesitos em que o Marcos colocou. De maneira geral, o tratamento da litíase na população pediátrica, ela tende a partir de um princípio individualizado de tratamento, em que são consideradas 3 variáveis: o paciente, o cálculo e a abordagem que se tem disponível, né? O cálculo ele pode ser avaliado com relação à sua localização, né, topográfica, qual o volume desse cálculo, qual a dureza, e a abordagem vai ser dependente do que a gente tem em termos de recursos, experiências, habilidades de quem vai tratar. Dentro desse cenário todo que a gente tem, que vai desde o tratamento clínico a uma cirurgia aberta, passando por todas as abordagens endurológicas, a tomografia é a única capaz de prever todos os critérios anatômicos e do cálculo, diferente do ultrassom. Entendam que massa, né, vai ser relativo ao volume, a gente precisa ter 3 medidas exatas desse cálculo, a dureza vai ser pela atenuação de unidades Hounsfield. Então, de fato, a tomografia vai lhe dar toda a informação que você precisa para definir o tratamento baseado nesse algoritmo individualizado do Patient Stone Approach. Então, eu acredito que, apesar dos guidelines sugerirem a ultrassom como um método de escolha inicial para abordagem diagnóstica nas crianças, a tomografia traz as informações necessárias para a decisão desse tratamento, né? Agora, tem uma preocupação especial, Marcos, aí, essa paciente, de acordo com esse histórico aqui, entre 2 cirurgias no intervalo de 5 meses, ela fez 3 tomografias nesse intervalo nos últimos 6 meses. Você mencionou essa preocupação tua com relação à radiação, né? E a gente tem colocado aqui que um dos quesitos, né, uma das questões que esse webinar vai tentar abordar é a forma em que a gente tem que se preocupar com radiação numa população que tem um alto índice de recorrência de litíase, porque ao longo da vida, tanto do ponto de vista de diagnóstico quanto do ponto de vista de tratamento, né, boa parte das abordagens endurológicas, elas necessitam de radiação. Então, tem 5 princípios principais, 6 princípios principais que norteiam a LARA, que é o as low as reasonable achievable, é a menor radiação possível, em que a gente deve pensar sempre em trocar o método, né, tirando aí a tomografia por um ultrassom com o objetivo de eliminar a fonte de radiação ou de otimizar o recurso. E aqui eu trago uma informação que traz de encontro a essa questão do ALARA, que é, primeiro, o que o Marcos falou, não utilizar rotineiramente para o segmento. Né? Você pode usar outros métodos não dependentes de radiação ionizante, como o ultrassom, para fazer o segmento. Você pode limitar o campo irradiado de maneira a não expor, principalmente as gônadas em pacientes pré-púberes, diminuir a dose da radiação, e aí surge um conceito, né? Que uma tomografia sem contraste, ela já usa 1/4 da dose habitual de uma tomografia com contraste. Isso já é uma redução significativa. Existe a possibilidade de fazer uma tomografia também com uma baixa dose. Essa baixa dose significa, mais uma vez, uma diminuição para menos de 75% da dose da primeira tomografia sem contraste. E surge um novo protocolo, né, que é dependente de alguns recursos tecnológicos. Dentro do sistema PAC, você tem que colocar algumas aplicações,
que permitem fazer uma tomografia de muito baixa dose, que corresponde a uma diminuição de 90% da dose habitualmente utilizada numa tomografia sem contraste, com a sensibilidade e especificidade para o diagnóstico da litíase urinária iguais aos de uma tomografia sem contraste padrão para a litíase urinária. A radiação chega a ser tão baixa que ela é o equivalente a uma radiografia simples de abdômen. Então, talvez esse seja o cenário. É onde já entra o primeiro especialista aqui, que deve estar em conjunto nessa nossa linha de cuidado, que é o radiologista. A tomografia de baixa dose não envolve nenhum protocolo operacional diferente do que pode ser feito na parametrização da tomografia. Diminuir a dose irradiada, limitar o campo, isso já pode promover uma boa redução da dose de radiação ionizante para o diagnóstico. Só uma coisa, Fábio, só um comentário, voltando lá naquele slide um pouquinho, que um dos limitadores da tomografia de baixa taxa de dose são os pacientes obesos. Coisa que na criança, isso vai ser muito difícil ter uma criança obesa a ponto disso interferir, né? Então, para a criança seria o ideal de baixa taxa de dose. Agora, esse protocolo de limitar o campo irradiado, que isso já está incluído no protocolo da TC de muito baixa taxa de dose, essa restrição do campo, não vale no diagnóstico da cólica nefrética, onde a gente tem que fazer a varredura de todo o sistema urinário, procurando, inclusive, cálculos ureterais. Mas quando você sabe que o paciente tem um cálculo renal, que você vai fazer um planejamento cirúrgico, você pode só limitar essa tomografia com uma dose reduzida e só no campo que você quer, no caso o rim, né? Mas para o diagnóstico de cólica nefrética, aí você acaba tendo que fazer uma varredura completa. Perfeito, Marcos. E, inclusive, tem várias diretrizes já, recomendações de sociedade de radiologia que colocam a tomografia de litíase urinária, né, com protocolo de litíase urinária, como padrão em todos os pacientes que têm um IMC de até 25, né? E na população pediátrica isso não se aplica, né? Tomografia de baixa dose deve ser o padrão para essa população. Aí, Marcos, queria tua opinião aqui com relação à decisão do tratamento, né? Diante desse quadro que a gente tem aqui, uma litíase calicial múltipla à direita, tem um quadro obstrutivo por uma ureterolitise proximal também à direita, eu tenho um coraliforme complexo aqui, um GAS3 à esquerda, com outros cálculos caliciais isolados. Me diz aí quais são as tuas opiniões com relação a que lado abordar primeiro e qual vai ser a sua estratégia de tratamento. É uma paciente de 11 anos que já tem uma recorrência de cálculo, né? Ela tem cálculo desde os 8 anos. Só uma coisa, nessa pielolitotomia que ela fez há 5 meses, ela ficou livre de cálculo? Tem esse dado, não? A princípio ficou, ela tem um ultrassom, né? Então, uma recidiva rápida, inclusive, né? Agora, é uma paciente que tem dor, né? Tem obstrução do lado direito, ela já está com o lado esquerdo protegido, o lado do cálculo maior, né? Já está com catéter duplo J, então a tendência é tratar o lado direito primeiro, o lado que está obstruído e está causando dor, né? Nesses casos tem várias modalidades que pode ser feita, por causa dessa recorrência e dessa conformação dos cálculos, a tendência do meu tratamento seria com endurologia, um ureterorreno flexível. Acha que caberia aqui espaço para fazer uma litripsia, Marcos? Cálculo de baixa densidade... Assim, pode resolver sim. Isso tudo é muito individualizado hoje em dia, né? A gente tem que pesar várias coisas, inclusive isso tem que ser discutido com a família, né? O que fala mais em favor de fazer um tratamento mais intervencionista é a obstrução, né? A dor que ela está sentindo e tentar deixar a paciente livre de cálculo, já que tem uma história de recorrência aí que é muito comum e rápida, né? Então, a tendência, para o meu caso, seria fazer. Mas isso tudo a gente tem que discutir com os pais, né? Perfeito. Eu queria a opinião da Tamara com relação à prática clínica dela. Se a decisão com relação ao tratamento, dentro de um cenário aí, teu enquanto nefrologista, se caberia a indicação de algum procedimento não invasivo e não dependente diretamente do urologista, como a litripsia, se é a tua realidade aí em termos acadêmicos e no teu consultório privado. Não, na minha realidade, a definição urológica prevalece. Encaminhamento do urologista e ele acaba decidindo a condução, né? Exato. Eu só queria aproveitar o gancho aqui e mostrar que a gente acabou de falar que outros achados chamariam para questões genéticas. E esse slide tem um chamado para isso.
são cálculos de baixa densidade que nós estamos tratando. Cálculos de baixa densidade nos chamam para matérias orgânicas e não inorgânicas, como oxalato de cálcio. Então, esta paciente de uma recorrência rápida e cálculos de baixa densidade, já existe aqui uma bandeira amarela para uma causa mais rara de acometimento. Perfeito, Tamara. E aí, ó, surge um racional que vai... Primeiro, eu queria ouvir a opinião dos nossos atendentes aí. Para esse caso que está apresentado agora, nesse momento do tratamento, quais seriam as opções para o quadro? Uma vez que o Marcos decidiu aqui por iniciar à direita, que é o lado mais sintomático, apesar do volume de cálculo menor, quais seriam as opções? A gente vai de tratamento conservador, né? Existe espaço aqui, apesar de uma prescrição off-label, tanto para adulto quanto para criança, de alfa-bloqueadores como adjuvante de tratamento clínico, que a gente considera uma terapia exclusiva. É uma paciente que está apta a um tratamento com LECO, né? Ou a gente vai simplesmente colocar um duplo J, que pode ser a realidade de muitos cirurgiões pediátricos, né? Ou de urologistas que têm pouca vivência com litíase nessa população pediátrica. Vamos tentar fazer uma ureteroscopia rígida e já tentar resolver o cálculo, porque é o que a gente tem à disposição no caráter de urgência. Ou a gente já vai com flexível, com laser, tentar resolver o cálculo proximal e abordar todos os outros cálculos caliciais. Enquanto a gente roda essa enquete, eu vou trazer aqui um pouco do que seriam as tendências de tratamento da cirurgia da população pediátrica. Então, esse é um trabalho bem interessante, recente publicado aqui no Journal of Endourology, em que todos os pacientes menores de 18 anos, em uma população que foi vista aqui nos dados de registro do CIR, compreendendo 28 mil crianças, o que se observou ao longo aqui de 7 anos é uma tendência à estabilidade da litripsia extracorpórea como forma de tratamento, um crescimento progressivo das indicações de ureteroscopia flexível e uma leve tendência à queda nas indicações de cirurgia percutânea. O que chama a atenção é que de 701 pacientes com registro, né, com uma codificação internacional de doença com litíase, 2,5% foram tratados efetivamente de alguma maneira, com litripsia, ureteroscopia flexível, cirurgia percutânea ou cirurgia aberta. Então, é uma tendência maior de tratamento do que a própria população adulta. Diferente do que a gente observa no adulto, que é o campo para a indicação de litripsia extracorpórea está cada vez menor, a tendência que se observa no continente nos Estados Unidos é de uma persistência das indicações de litripsia. Aí eu trago aqui mais uma vez o algoritmo, que seria a forma adequada da gente selecionar o paciente ideal para a litripsia extracorpórea. Então, o paciente ideal é aquele que tem uma anatomia habitual, ele não tem um estenose de Jupa, ele não tem um estenose de ureter, ele não tem um rim em ferradura, ele provavelmente um paciente não obeso, não é criança, é difícil a gente ver essa distância pele-cálculo maior do que 10 centímetros. A grande questão da litripsia extracorpórea é que ele vai ter que fazer um procedimento para cada cálculo, lembrando que essa paciente ela tem um cálculo lateral, 3 cálculos caliciais, então seriam no mínimo 4 sessões de litripsia para resolução completa. Com relação à localização do cálculo, o ideal é que ela não esteja localizada no cálice inferior, ela tem uma massa menor do que 1.500 milímetros cúbicos de volume, o que significa um cálculo provavelmente menor do que 1,5 cm de maneira aproximada, e que ele tem uma dureza menor do que 1.000 unidades Hounsfield. Mas a Tamara chamou a atenção de um dado extremamente relevante, que cálculos de baixa densidade, eles têm uma tendência à composição orgânica. E ela mesma mostrou nos trabalhos do registro de litíase pediátrica de que não existem cálculos de ácido úrico. Isso chama bastante atenção para um outro distúrbio, que é o distúrbio da cistina. E a cistina, por mais que ela tenha uma densidade baixa, o cálculo é tão denso que ele não consegue ser fragmentado por litripsia extracorpórea. E essa caracterizaria uma das indicações dela partir para uma ureteroscopia flexível. Diante da expectativa da família de promover uma resolução em tempo único, a flexível foi indicada, tá? Porque ela tem a oportunidade de tratar cálculos com volume maior, com maior dureza, e tendo a disponibilidade de um gerador laser, do ureteroscópio flexível à disposição, se isso ainda no caráter de urgência, ela pode ser feita tudo em tempo único. Então, ela foi submetida a uma ureteroscopia flexível direita, isso em caráter de urgência, e eu queria extrair do Marcos aí o máximo de conhecimento que ele tem com relação aos aspectos técnicos da ureteroscopia flexível em crianças. Algum cuidado, Marcos, especial com relação ao preparo dessas crianças? Sim, Fábio, antes eu queria só falar um pouquinho a respeito das expectativas, principalmente a expectativa da família no tratamento
que você colocou que é um fator importante aí, tanto no tratamento da litotripsia extracorpórea quanto da ureterose flexível. Tem um trabalho interessante do Dr. Sultan de Karachi, no Paquistão, um dos maiores centros de tratamento de cálculo no mundo, né, um local endêmico para cálculo em crianças, e ele fez um levantamento com a LEPO no serviço dele, e com 158 pacientes, com 158 unidades renais, com cálculo, isso em criança, né, com cálculo com tamanho médio de 1 centímetro. E a taxa de resolução com uma sessão só foi de 78%, para cálculos pequenos. Então, a família tem que ser orientada a respeito de necessidades de retratamento. A gente vê a indicação até de cálculos maiores em criança com litotripsia, mas quando você vai ver, eles fazem 5 sessões. Né? Então, isso tem que ser levado em conta também. E nesse mesmo trabalho, com cálculos múltiplos, em 58 unidades renais, com a média de tamanho de 1,7 centímetros, a taxa de resolução foi de 46%, com uma sessão só. Então, quando a gente vai lidar com a expectativa em relação ao resultado do tratamento, a gente tem que ter alguns dados, né? E da flexível, a mesma coisa, porque não é raro em criança você ter que deixar um catéter duplo J antes de fazer uma uretero flexível, para ter uma dilatação passiva. Isso ainda mais em crianças pequenas, tá? E às vezes você vai ter que adiar essa cirurgia definitiva para poder entrar depois com o uretero flexível, num ureter que vai estar mais fácil de você navegar, enfim. Mas também tem um trabalho interessante, esse do Dr. Steven Dossimo, do Children's Hospital de Filadélfia, se não me engano, e ele avalia exatamente isso. Ele fez um levantamento para ver qual era, assim, qual a taxa de sucesso de se passar uma bainha ou um uretero flexível nas crianças. E os resultados que eles tiveram foram até surpreendentes. Nem a idade, nem o tamanho, nem o peso e nem o índice de massa corporal prediz o sucesso ou o fracasso de se passar uma bainha ou um uretero flexível. Eles conseguiram passar bainha flexível em criança de 2 anos com 10 quilos e não conseguiram passar em paciente de 13 anos com 1,60 m e 80 quilos. Então, a decisão de se deixar um duplo J prévio para dilatar o ureter é no ato operatório. Então, os pais têm que ter essa noção de que vai entrar para a cirurgia e pode sair só com catéter duplo J e adiar a cirurgia definitiva. Isso em relação à expectativa. A uretero flexível. Que você trouxe aí da litripsia também, a gente tem que pensar no contexto da saúde pública. A litripsia ainda é uma excelente indicação para tratamento em adultos, né? Mas na criança a gente tem aquelas particularidades que estavam lá no diapositivo, que eram a necessidade de sempre fazer ela com analgesia, né? De preferência com anestesia mesmo, anestesia geral. E segundo, utilizar o ultrassom como método de acompanhamento da eficiência da litripsia, né? Uma vez que esse vai ser um método que vai diminuir a radiação. Mas sem dúvida aí, a gente vai poder falar um pouquinho de bainha, mas queria que você comentasse um pouco do posicionamento. Você sempre posicionou na criança como um adulto ou tem algum cuidado especial no posicionamento em crianças menores? Eu vi a primeira foto ali que você colocou a criança na posição de Barthes, né? Talvez para tentar fazer um acesso combinado, né? Mas crianças pequenas a gente sempre coloca com coxim, a perna dobrada no coxim, né? Sem ser na perneira, porque às vezes fica muito desconfortável para a criança. Eu só coloco ela um pouquinho mais na borda da mesa do que está nessa foto aí, com a perna um pouquinho mais abduzida, porque quando a gente vai começar a cirurgia, a gente entra com o uretero ou com cistoscópio pediátrico rígido ou com uretero semi-rígido. Isso limita um pouquinho esse manuseio, se ela estiver um pouco mais para dentro da mesa, né? Você usa algum uretero específico de criança, Marcos? A gente tem um uretero 4.5 da Wolf, né? Um uretero bem fininho, que ajuda a fazer a abordagem inicial do ureter. Sempre que possível, a gente usa o 4.5. Mas acha que quem não tem isso é um limitador para fazer a ureteroscopia rígida em criança? Não, não é um limitador. Mas você pode também deixar um catéter duplo J e fazer a cirurgia no segundo tempo. É curioso que a história da ureteroscopia no mundo começou com um paciente pediátrico, né? O Dr. Hugh Hampton Young, em 1929, ele entrou sem querer num ureter de uma criança com válvula de ureter posterior com um cistoscópio pediátrico. E a partir daí começou a história da ureteroscopia, né, no mundo. Então começou com um paciente pediátrico. Agora, a uretero flexível em criança, ela tem algumas particularidades, né? A gente primeiro tem que se preocupar com a radiação, usar o mínimo possível da radiação, né? A gente pode usar ultrassom, inclusive, para tentar ajudar aí ver um fio guia onde é que está,
observar o rim, né? A posição a gente já falou, crianças maiores podem ficar na perneira, as menores sempre no coxim. A gente tem que ter um cuidado extremo com a hipotermia. Essas crianças perdem calor muito, muito rápido, então a gente tem que expor o mínimo possível o corpo da criança, né? Usar soro aquecido, usar manta térmica, diminuir a temperatura da sala. Isso não é bom para o cirurgião que está ali com capote de chumbo, né? Outro capote por cima, diminuir o ar da sala, mas a gente tem que ter esse cuidado também, né? E na assim, abordagem da flexível, você tenta já de imediato definir uma estratégia prévia de um dusting, de um basket. Você falou aí da preocupação essencial em talvez não conseguir subir com a bainha. Então, subir com flexível sem bainha, fazer um dusting para não ter que tirar tanto fragmento, seria a condição ideal da indicação cirúrgica da flexível nas crianças? Isso vai depender de várias coisas. Uma delas é da própria configuração do cálculo, né? Do que ele é feito, como é que ele vai responder à litotripsia. Às vezes a gente vai conseguir pulverizar bem esse cálculo, às vezes não, vai quebrar ele em fragmentos e ter que tirar. E depende também se você vai conseguir passar uma bainha, né? Não passar a bainha e fragmentar e ficar tirando o fragmento com basket é um procedimento muito difícil, leva muito tempo. Então, tudo depende disso, da dureza do cálculo, como é que ele vai responder a litotripsia e a passagem da bainha. Apesar de existir ureterorenos flexíveis pediátricos, né, de 7,5 frente, a gente acaba usando de adulto mesmo, é o que todo mundo tem disponível, acaba usando o uretero de adulto. Pronto, para essa criança, Marcos, a gente optou por fazer inicialmente a tentativa de subir com a bainha, mas infelizmente a bainha não subiu. A gente se deparou com esse cálculo aí no ureter, começou a fragmentar, e aí percebeu que era um cálculo extremamente difícil de pulverização. A gente precisou utilizar uma estratégia mesmo de fragmentação e chamava a atenção essa saída aí dessa fumaça esbranquiçada, densa. Isso te chama a atenção de alguma particularidade da composição química desse cálculo? A saída dessa fumaça esbranquiçada é mais típico dos cálculos de cistina, né, por causa da liberação do enxofre. E muitas vezes a gente vê até as bolhas que são formadas pela litotripsia com a fumaça dentro da bolha ali, né? Então, isso faz a gente pensar bastante no cálculo de cistina. Só uma outra coisa em relação à flexível em pacientes pequenos, que a gente tem sempre que pensar em diminuir a pressão do sistema urinário. Em adultos, em crianças maiores, a gente consegue passar uma sondinha de Nelaton ali pela uretra e descomprimir esse sistema urinário enquanto a gente está trabalhando com flexível. Em crianças pequenas, principalmente meninos, isso é impossível. Então, muitas vezes a gente faz uma punção suprapúbica com gel para ter uma drenagem efetiva da bexiga enquanto a gente está fazendo o procedimento, para diminuir essa pressão no sistema urinário. Acha que tem espaço aqui, Marcos, para a gente tentar fazer essa ureteroscopia flexível sem radioscopia? Sim. Olha, assim, eu vi várias ureteroscopias flexíveis, até o tempo que eu estava na China, eles fazem muita coisa sem raio-x, e a ureteroscopia flexível de rotina, sem radiação, usando o uretero flexível, mas eles entram primeiro com o uretero semirrígido até a jupe, marcam da uretra até o final do uretero semirrígido, quantos centímetros deu, e usam uma bainha centimetrada para saber quanto que eles estão entrando da bainha também. E um uretero fininho para acompanhar essa subida da bainha pelo ósseo, onde segura um pouquinho mais. Em crianças pequenas isso é difícil, de colocar um uretero mais uma bainha dentro de uma uretra pequena, mas tem espaço com ultrassom, enfim, né? Pronto, perfeito. Na verdade, ela é um cenário, né? Tem um trabalho do Braulio Manzo, colega mexicano. Dentro dessa população existem aí um percentual pequeno, mas estão incluídas também crianças, em que se mostrou que a ureteroscopia flexível, dentro de um centro de referência de litíase, sem a radioscopia, ela tem, de fato, a mesma taxa de sucesso e a mesma taxa de complicações do que a ureteroscopia flexível com radioscopia que habitualmente. Mas é óbvio que ela deve ficar reservada aqui para cirurgiões experientes e para pacientes que tenham uma anatomia normal. Mas pensando naquele cenário do protocolo ALARA de diminuir a radiação nessa população que está sujeita à radiação sucessiva por procedimentos diagnóstico e procedimentos terapêuticos de urologia, é algo a ser considerado, que a gente não possa zerar a radioscopia, mas que possa utilizá-la de maneira mais racional, né? Então, voltamos aqui, Marcos, ao caso. E aí foi feita essa ureteroscopia flexível, como foi dito, extremamente difícil de fazer a pulverização. A gente teve que fazer esse grau máximo de dificuldade que você comentou, que é entrar e sair do ureter buscando
fragmento lá dentro do rim, sem a bainha, mas essa paciente saiu com aspecto final pela endoscopia flexível, que ficou sem cálculo residual. E esse cálculo, diante desse cenário da suspeita de uma alteração metabólica aí da presença de cistina como componente desse cálculo, ela foi enviada para estudo. Aí a Tamara avaliou e deu a convicção clínica que a gente já tinha por suspeita desde a tomografia de que de fato era um cálculo de cistina. Aí eu abro aqui de novo uma enquete para a nossa plateia para perguntar com que frequência vocês solicitam a análise do cálculo em crianças. Tendo as 3 opções. Nunca se solicita, a gente seleciona apenas para casos selecionados, né, que tenham recorrência, seja a partir do 2º ou 3º episódio de recorrência, ou é o que a gente deve fazer sempre, né? Quantas perguntas rodam? Eu ia perguntar para a Tamara. Qual a importância, Tamara, da gente avaliar e aí fazer essa análise do cálculo nessa população pediátrica? Vou aproveitar, a vantagem do ao vivo tem isso. Nós temos aqui no nosso chat uma pergunta, o pessoal da UERJ aqui do Rio de Janeiro, da Urologia Pediátrica, perguntou sobre justamente isso, sobre a composição dos cálculos, se tinha alguma diferença entre adultos e crianças, se a gente deveria ter alguma atenção especial e se é possível afirmar que eles são diferentes. Então, veja bem, o espectro de possibilidades não é diferente entre adultos e crianças. A diferença é a frequência do que nós vamos encontrar. Então, a chance de você pegar uma criança e o percentual, dentre os 100% de cálculos analisados, o percentual de cistina vai dar um 10% em crianças, vai dar um 1% em adultos, entende? Então, eles têm a mesma estrutura, esse cálculo, se não me contasse que ela tem 11 anos de idade, eu não poderia dizer que não era o cálculo de uma pessoa de 30 anos, até teria algumas evidências indiretas, mas a verdade é que a estrutura do cálculo ela é muito parecida. A frequência em que o transtorno ocorre é que vai ser diferente dentro do universo de possibilidades, já que em adultos a frequência de oxalato de cálcio aumenta muito. Então, eu espero ter conseguido responder essa pergunta do pessoal do chat para poder dar andamento na resposta da enquete, porque a importância da avaliação do cálculo ela é de 100%. Porque através da análise do cálculo, você consegue determinar diretamente alguns diagnósticos. Então, recomendação, não é nenhuma recomendação considerada guideline, recomendação 1A, não, é boa prática médica. A questão é que nós temos dificuldade de encontrar métodos corretos de análise de cálculo, que é aí que entra o que está na continuação do slide, que é a alta frequência de uso de métodos químicos de análise difundidos em nosso país, e em toda a América Latina, inclusive. Então, por isso que provavelmente 41% das pessoas procuram enviar, alguns nunca nem enviam, na resposta aqui da enquete, 8% nunca enviam um cálculo pediátrico para análise. Eu custo a crer que essa pessoa não envie porque ela não acha importante. Provavelmente ela não envia porque ela não tem um local para fazer o método. E aí, tanto isso é verdade que esta paciente fez uma análise química desse cálculo e o resultado da análise foi ácido úrico por método químico, porque é um composto orgânico. E quando, na verdade, até no centro cirúrgico já se sabia que a paciente tinha cálculo de cistina. Então, o erro diagnóstico com método químico, isso independente de adultos e crianças, a assertividade desse método é de apenas 20%. Então, em crianças em que possibilidades orgânicas são mais fortes, como de hidroxiadenina, cistina, isso pode ser muito sério, isso pode determinar uma mudança de tratamento muito forte. Então, eu acredito que quem não enviou foi por falta de possibilidade e local. A justificativa de enviar em casos selecionados não se justifica, porque a criança já é um caso selecionado. Perfeito, Tamara. Então, você traz aqui um segundo item importante dessa multidisciplinaridade que envolve o cuidado na litíase em crianças, que é a necessidade de análise mineralógica dos cálculos obtidos. Perfeito? Perfeito. Análise mineralógica, ou também chamada de cristalográfica, análises que contemplem métodos físicos de análise do cálculo e não reações químicas que dizem sim ou não para algumas substâncias e sequer incluem as substâncias suspeitas. Por exemplo, seria impossível fazer um diagnóstico de um cálculo de hidroxiadenina por método químico.
A chance de um erro de um cálculo de fosfato é maior do que 80% por um método químico. A criança é um caso selecionado. Ela é um item que está previsto até no guideline dos adultos como um caso selecionado. Deve ser estudado do ponto de vista metabólico e se o cálculo estiver disponível sempre. Pronto. Mas para a gente aqui ficou claro que dentro desse conceito, ou uma amostra urinária ou estudo do cálculo comprovando que era cistina daria a informação para a gente do distúrbio metabólico que essa criança possui. Mas isso não é a regra, né? O teu próprio Registro Nacional de Litíase Pediátrica mostra que o componente cálcico ele é muito mais frequente nessa população. Aí a minha dúvida é, se viesse o resultado como um oxalato de cálcio, seja ele monohidratado ou dihidratado, a gente estaria satisfeito com essa informação que a análise mineralógica cristalográfica trouxe, ou a gente precisaria partir aí para fazer uma avaliação metabólica e entender melhor esse distúrbio que pode estar levando à formação do cálculo nessa criança? Criança... Eu já abro aqui essa enquete, outra enquete para o nosso público aqui, com que frequência as pessoas solicitam a avaliação metabólica para nefrolitíase em crianças, tendo as 3 opções que anteriormente foram dadas para análise mineralógica. Nunca, em casos selecionados, no caso aí da recorrência, né, a partir do segundo episódio de acometimento, a primeira recorrência, ou sempre. E vou pedir, Tamara, que você já traga para a gente aí os comentários enquanto essa enquete vai rodando. A criança é um caso selecionado. Então, ela é prevista, assim como... Então, diferentemente dos adultos... Então, vamos lá. Em adultos, como é que é a nossa linha de raciocínio? O que está previsto lá no guideline europeu? Cálculo disponível, analise o cálculo. Estudo metabólico, que significa fazer uma urina de 24 horas, ver o padrão alimentar, enfim, essa questão, ela é prevista em caso de recorrência em adultos ou em adultos com algumas condições excepcionais, como rim único, transplantados, exceções. Em criança, isso não se aplica. Porque a criança, ela está no guideline do adulto, como esse caso, que tem que ser estudado desde o primeiro episódio. Perfeito. A gente tem uma dificuldade em crianças muito pequenas, né, de coletar uma amostra que represente o dia, né, as 24 horas de um dia. Quais são as sugestões que você dá aí para tentar solucionar ou reverter essa condição de dificuldade de obtenção de uma amostra urinária diária? É difícil, essa é uma limitação, na verdade, que a gente vai ter que aceitar que ela existe. Então, as crianças que ainda não têm controle da bexiga vão ter que fazer, no máximo, amostras de urina nos quais a gente vai ver a relação do dado elemento com a creatinina. Então, a relação cálcio-creatinina, oxalato-creatinina, citrato-creatinina e por aí vai. Isso é o ideal? Não. Em 24 horas... 24 horas já não é ideal? 24 horas já tem uma série de limitações. Por representar 24 horas. Então, é um exame que contém as suas limitações. E quando você faz uma extrapolação para a amostra urinária, você perde mais ainda. Então, mas o bom é inimigo do ótimo. Não tendo a opção, esta é a opção. Perfeito. O distúrbio mais frequente que você encontra nessa análise metabólica? Aí bate com o adulto, é hipercalciúria. Hipercalciúria, né? Então, eu volto agora para o Marcos. A gente tratou o lado direito, a princípio o paciente ficou com duplo J apenas por 3 dias, já que não tinha tanta inflamação ureteral. Ele ficou com fio exteriorizado, isso poupou ela de retornar ao centro cirúrgico para fazer uma nova intervenção e também poupou de ficar com desconforto do catéter até o tratamento definitivo do lado esquerdo. Aí agora, Marcos, queria ter as opções com relação ao tratamento, né, e expectativa desse tratamento desse cálculo coraliforme parcial esquerdo, um GAS 3. Agora que a gente já sabe que o distúrbio de cistina já está antecipada a dificuldade de fazer uma pulverização desse cálculo, e de que maneira a gente pode tentar abordar também essa litíase calicial múltipla do lado esquerdo. O que você sugere aí como estratégia? Agora com o diagnóstico de cistina, um cálculo de difícil fragmentação, um cálculo que não vai servir para litotripsia extracorpórea também, a melhor opção é a cirurgia percutânea, né? No caso da criança, uma mini percutânea. Com esses cálculos complexos, cada vez mais a gente pode ter que necessitar de uma abordagem combinada, que é para tentar limpar o máximo do rim, não deixar cálculo para trás, até por causa dessa recorrência tão grande aí, né? Para quem não está muito familiarizado, o GAS é uma nefrolitometria que a gente faz para tentar predizer o sucesso da cirurgia ou as complicações. Existem outros também, o Stone, o Croes, né? Em criança, tem um específico para criança também, que é o SKS, o Stone Kidney Score,
que é muito mais rápido e muito mais fácil que o gás. Um pessoal da Turquia que criou isso, vou falar só rapidamente, você divide o tamanho do cálculo no maior eixo pelo tamanho do rim. Então, se ele for menor que 0,3, ele ganha uma nota 1. Se ele for maior que 0,3, ele ganha uma nota 2. Se ele for cálculo único, ele ganha uma nota 1. Se for cálculo múltiplo, ele ganha uma nota 2. Então, o índice disso é o somatório, né? E a gente sabe que um SKI de 2, ele tem 86% de chance de ficar livre do cálculo numa cirurgia. De 3, ele cai para 72%, e um SKI, um Stone Kidney Index 4, ele vai cair para 62%, que é esse caso, né? Então, uma chance a mais de precisar de uma abordagem combinada aí, de uma cirurgia percutânea como o Reno para lidar. Perfeito, Marcos. Na verdade, isso traz de volta o conceito de que cálculos em crianças, apesar de complexos, eles não tendem a ser tão volumosos, né? Uhum. Eles são volumosos para criança, né? Que tem um rim pequeno. Quando a gente compara com um adulto, ele não tem um volume tão grande, né? Fábio, caiu? Bom, parece que o Fábio caiu. Um probleminha aqui com a minha conexão. Pronto, Estou tentando retornar aqui. Okay. A gente está te ouvindo agora. Pronto, vou tentar retornar compartilhando novamente aqui a minha tela. Fica tranquilo, Fábio. Qualquer coisa a gente pode responder algumas perguntas que apareceram aqui também. Vou pedir para você seguir com isso então, Tamara, até eu recuperar aqui a... Está recuperado para nós. Se você estiver seguro aí que voltou, a gente continua. Tá fluindo aí, tá fluindo, tá passando. A gente só não tá te vendo. O Marcos falou aqui da opção da cirurgia mini percutânea, né? A gente acredita que talvez essa seja a população que mais se beneficiou da miniaturização da cirurgia percutânea. Eu queria só fazer uma pequena introdução, né, do que é a mini percutânea. Na verdade, a mini percutânea é a miniaturização dessa cirurgia, né? O primeiro... Estão me vendo? Bom, então é a diminuição do calibre, tanto da dilatação quanto da bainha de trabalho, para tentar diminuir as complicações que a cirurgia percutânea pode causar e mantendo os bons resultados ainda da percutânea convencional. Esse termo foi usado a primeira vez em 1998, né, um trabalho que falou a primeira vez da mini-PEC, que é o trabalho do Jackman, e no começo era feito com materiais que não eram muito específicos, né, bainha que não era muito, era mais uma adaptação, com ureteros remos semirrígidos, enfim. Mas depois isso foram desenvolvidos os materiais próprios para fazer a percutânea, e hoje uma das indicações formais da cirurgia percutânea é o tratamento de cálculos em crianças. Aqui, o Fábio pôs esse slide só para lembrar que, como o Dr. Leonardo, lá de BH, fala que a cirurgia, a mini percutânea não teve uma infância muito fácil, né? Então, depois do surgimento dela, teve vários trabalhos tentando desqualificar a cirurgia percutânea, né? Esse é um deles, de um grande formador de opinião, que é o Dr. Guido Juste, e ele fez um trabalho comparando a mini perc com a cirurgia percutânea tradicional e a cirurgia percutânea tubeless, sem nefrostomia. E ele chegou à conclusão que a mini perc era mais demorada e ele tinha uma taxa de stone free menor. Mas quando a gente vai ver o trabalho, ele comparou uma cirurgia mini percutânea de 13 frente, que hoje em dia ela entra na categoria de ultra mini percutânea, não é mais uma mini percutânea. Então, estão comparando coisas diferentes, né? Tanto é que o Dr. Guido, hoje em dia, é um dos defensores da cirurgia mini percutânea, inclusive tem trabalhos com o título de mini per Yes Please.
né? Mas o começo da mini percutânea não foi fácil, não. Fábio, voltou aí? Eu vou responder uma pergunta do Dr. Rômulo aqui. Qual seria o cuidado com a pressão na infusão do soro? Apenas gravitacional? Isso em crianças, né? Provavelmente principalmente para o uretero-reno, que é um sistema mais fechado, né? A mini perc ainda tem a saída do soro aí pela bainha de Amplatz. Então a gente tenta, na medida do possível, usar o mínimo de pressão que permita a gente ter uma boa visualização. Gravidade é o ideal, mas se precisar, a gente pode fazer pequenos flushes com seringa lentamente para poder melhorar aquilo que você precisa ver e tentar não fazer uma pressão muito alta. Tá? Então, a gravidade é o ideal. Na pergunta, Marcos, enquanto o Fábio está restabelecendo a conexão, só para a gente voltar a uma parte que eu acho que a gente não vai passar novamente, que agora a gente vai caminhar para um detalhamento da cirurgia dela, que foi percutânea. O pessoal perguntou também sobre a terapia expulsiva e sobre a preocupação que tem com o uso da tansulosina na população pediátrica. Na tua experiência, você usa, não usa, como é que tá? A gente usa alfa-bloqueador em criança, né? Ela não é uma coisa muito bem estabelecida, mas a gente usa. Nesses casos onde tem uma obstrução mesmo, e a criança está com dor, o cálculo está alto, acho que talvez não seria o cenário ideal para a gente tentar uma terapia expulsiva, né? Ainda tem múltiplos cálculos, com uma possibilidade de recorrência até rápida ou de crescimento desses cálculos, mas eu tenho usado o alfa-bloqueador em criança também, na terapia expulsiva. Então, tá usando. E com muita propriedade, porque é um centro muito grande, né? A maior parte dos cálculos pediátricos que eu recebo vem de você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para a gente contemplar todo mundo aqui que participou no chat. Teve uma pergunta que eu não vou saber responder como nefrologista, que foi: qual é o seu critério? Não, foi para você, inclusive, doutor Marcos. Qual o seu critério para fazer uma flexível sem instalar o duplo J antes? É aquilo que eu estava falando. Na verdade, isso é uma decisão na hora que a gente vai ver. Se você for começar a fazer a uretero flexível, primeira coisa, tentar passar um uretero semi-rígido, de preferência um uretero mais fino, e ver como é que vai fluir isso. Se passar bem o aparelho, tem gente que dilata, que usa balão, mas eu acho que o ideal é fazer uma dilatação sob visão mesmo, você vê que vai conseguir passar. O próximo passo é tentar passar uma bainha, dependendo do que você está planejando para tratar. São múltiplos cálculos, você está tentando tirar fragmentos. Se a bainha passar bem, não tem grandes problemas, isso está mais do que resolvido. O grande lance é nunca forçar, tá? Porque senão você pode ter uma complicação grave aí, e muitas vezes é uma complicação silenciosa. Você vai ter que, às vezes você acompanha esse paciente sem exame de imagem, o paciente faz uma estenose de ureter, tá? Mas você pode tentar passar uma bainha ou o uretero flexível sem um duplo J prévio, desde que você tenha segurança para isso. Muitas vezes você consegue. Muito bem. Com esse problema que o Fábio está tendo, vamos continuar, Tamara e Marcos, na sequência da programação dos slides que nós já temos. O que vocês acham? Pode ser. Acho que eu estava comentando um pouquinho sobre a mini percutânea, né? Acho que podia falar alguma coisa sobre isso, né? Então, essa miniaturização, tem vários trabalhos mostrando que o principal fator de risco para sangramento, que é uma das complicações temidas na cirurgia percutânea, é o tamanho do trajeto que você vai dilatar e o número de trajetos que você vai fazer. Então, diminuindo o diâmetro desse trajeto, a gente consegue diminuir essas complicações. Tá? Muitas vezes, em cálculos grandes no adulto, a mini percutânea, apesar de vi em vários centros fazendo, tem centros na Alemanha que o Dr. Sven Lank, inclusive, criou um mini nefroscópio, um set de mini percutânea com o nome dele. Ele chegou a falar que os residentes dele não conhecem o balão de 30 frente, nunca viram. Tinha 2 anos que eles não faziam uma percutânea convencional, tratavam tudo por mini percutânea, mas não é muito a regra. Então, às vezes, cálculos muito grandes demoraria muito para fazer uma cirurgia percutânea, a não ser que você tenha um laser de alta potência, que aí facilita muito, bainhas de aspiração, que hoje em dia também já está no mercado, né? Perfeito. Perdão a todos aí, eu tive um problema técnico no computador, mas já consegui retornar. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, Marcos, eu queria que você falasse um pouco do que a gente tem disponível aí de mini percutânea,
Aí a gente ouve falar do termo, mas desconhece quais são os equipamentos que estão disponíveis hoje no mercado. Uhum. Esse é um set da Stores, né, que chama de MIP, Dr. Udo Nagel, da Áustria, que criou esse set, e ele, a graduação dele é igual uma peça de roupa, é o large, extra large, small, extra small, né? Então a gente consegue fazer a cirurgia mini percutânea ou uma percutânea um pouquinho maior, né? E pode utilizar qualquer fonte de energia, tem um canal de trabalho bom, o mesmo laser, né? A de baixo é a super mini percutânea, que foi desenvolvida pelo Dr. Zheng, na China, e uma diferença é que essa é uma bainha de aspiração, então tem uma facilidade maior para evacuar os fragmentos, e também a irrigação é feita na própria bainha. Essa é a terceira geração da super mini percutânea, com resultados excelentes. Eles operam cálculos grandes com esse aparelho, né? A terceira é a ultra mini percutânea, criado por um indiano, o Dr. Janek Desai, que ele vai, a Ultra Mini, ela tem uma bainha de 11 ou 13 frentes e um uretero muito, muito fino, né? E também a gente consegue usar probes muito finos de balístico ou o próprio laser. E diminuindo mais ainda é a microperc, onde a gente usa só a agulha da punção, uma agulha um pouquinho maior, mas funciona com essa agulha e já faz o tratamento do cálculo, passando a ótica, a irrigação e o laser por essa agulha. É importante a gente lembrar que quanto menor é o tamanho, maior a chance de aumentar a pressão intrapiérica e ter complicações também. E eu acho que fica claro também aqui na hora de escolher qual é o equipamento, a fonte de energia que você tem, a expectativa até da estratégia, né, Marcos? Se você está disposto a tirar fragmentos, seja ele através de aspiração, quando você tem um dispositivo como a Super Mini Perc, ou você vai usar o efeito Bernoulli, né, que é aquele efeito vácuo que você consegue através da hidrodinâmica trazer o cálculo junto com a ótica. Quanto menor o calibre da tua bainha, menor o diâmetro do fragmento que você consegue retirar. Isso vai ser proporcional ao tempo que você vai demorar para realizar a cirurgia, de acordo ao volume do cálculo. Então, para você ter uma ideia aqui, um cálculo que seria uma indicação boa para uma mini percutânea numa criança, um cálculo de 1 centímetro, ele vai ter um volume de 524 milímetros cúbicos, que numa bainha 18, como aquela da mini perc da Stores, a MIP, a gente tiraria 6 fragmentos. Se a gente fosse usar o outro kit da Stores, a gente tiraria 9 fragmentos. Se a gente partir para a Ultra Mini Perc, a gente tira 22 fragmentos. E se fosse fazer com a Micro Perc, né, a gente não vai fazer a retirada, mas vai ter que pulverizar a ponto de deixar com menos de 1 milímetro. E aí a gente geraria 566 fragmentos, o que vai demorar um pouco mais em termos de tempo operatório, né? E com relação a resultado da Mini Perc, o que a gente tem aí, Marcos? Os estudos mostram que a cirurgia mini perc é segura, tem os mesmos benefícios da cirurgia convencional, quando bem selecionados os casos, obviamente, né? E está relacionado a uma menor complicação de sangramento. É isso que a gente tem visto na literatura, né? E com relação à população pediátrica em si, o que a gente tem de dado aí da Mini Perc? Tem vários trabalhos que usam também na cirurgia de criança os aparelhos de adulto, né? E vários trabalhos falando que é seguro. Obviamente, muitos desses pacientes, onde foi usado o nefroscópio de adulto, a bainha, de implants de adulto, tinham sistemas coletores dilatados. Então, isso é um critério também para a gente escolher o tamanho da bainha, saber se comporta uma bainha daquele tamanho o sistema da criança, né? Porque normalmente é mais fino. Mas a Mini Perc tem taxas de stone free comparáveis e com complicações menores, principalmente em relação à transfusão sanguínea. Perfeito. Então, dá para a gente fazer adaptação com material de adulto, mas a gente tem que estar ciente que existe uma tendência maior, inclusive, a complicações, né? Esse é um estudo bem interessante porque ele foi um estudo desenhado para ser de não inferioridade. E o objetivo principal do estudo aqui era a taxa livre de cálculo. E, de fato, a taxa livre de cálculo da mini percutânea em criança, ela é, pelo menos estatisticamente, significativamente igual à percutânea padrão, né? Em compensação, a percutânea padrão traz um pouco mais de complicações. E a taxa, o tempo de internação médio, né, para a percutânea padrão na população pediátrica, ela tende a ser um pouco maior.
Então, o que foi adotado como estratégia aqui era o que a gente chama de mini ESIS, né? Combinar uma mini percutânea com uma ureteroscopia flexível, de modo a tentar ser o mais resolutivo em tempo único, né? Então, a percutânea seria feito o processo calicial inferior e a flexível seria a estratégia para tentar buscar todos os cálculos caliciais de maneira a deixá-lo stone free num tempo único, né? Você acha que dentro desse conceito aqui, algum cuidado especial ou a gente faz a mini SIS padrão, como descrito aí pelo Dr. Cesare Scofoni, Marcos? Algum cuidado em especial? Na verdade, a gente tem que ter todos os cuidados da ureteroscopia flexível numa criança, vai depender do tamanho da criança, se o ureter vai comportar. E lembrar que a gente está trabalhando com uma irrigação um pouco maior, uma pressão que pode ser um pouquinho maior também dentro do sistema coletor, né? Então, tomar todos os cuidados aí para evitar as complicações. Perfeito. E dentro do cenário da individualização aqui do tratamento, né, da população pediátrica, por que a gente escolhe a Minesis? A verdade é que ela vai se encaixar perfeitamente para todos os casos em que a gente indicaria de maneira muito clara uma percutânea ou uma flexível. E aqui é o detalhe mesmo do que é o grande limitador que a gente imagina para o cenário do adulto, que na criança não pode ser diferente, que é a disponibilidade ainda limitada no Brasil, do mini nefroscópio, né? Uma vez que os trabalhos estão mostrando que quando você faz a adaptação do material, seja utilizando material endoscópico, tipo um ureteroscópio, em criança, como o mini nefroscópio, ele não tem os mesmos resultados, e de você fazer uma percutânea padrão, você pode estar associando aqui um tempo maior de internação, uma maior taxa de sangramento e transfusão, e um tempo de internação mais prolongado. Então, é óbvio que dentro disso também a gente deve considerar o que cada cirurgião tem em termos de experiência, quais são as habilidades. Fazer um ESIS traz o conceito de que você não opera sozinho, você precisa ter alguém que vai fazer a percutânea para você, ou vai fazer a ureteroscopia flexível para você. O urologista ele não pode assumir essas duas funções, ele tem que estar dentro de um contexto de time para poder fazer esse procedimento. Aí eu queria perguntar mais aqui, acho que a nossa última enquete, qual é a viabilidade para realizar uma mini ESIS dentro dos urologistas que estão aqui assistindo o nosso webinar. É mais para o conceito da mini PERC. Sempre que você tem uma indicação viável, você a faz. Você não faz porque não tem acesso ao mini nefroscópio. É a dificuldade de conseguir uma autorização da operadora para realizar a cirurgia combinada, ou é de fato a dificuldade de não ter alguém na equipe que possa fazer a flexível enquanto se faz a percutânea, ou fazer a percutânea enquanto se faz a flexível. Eu vou deixar correr essa enquete aqui, mas eu acredito que a percutânea na criança é o cenário mais complexo, porque a gente está lidando com anatomia miniaturizada e fazendo a inversão aqui do joalheiro que coloca a pedra com bastante cuidado, com bastante precisão, sem causar dano, a gente faz o mecanismo reverso. A gente tem que tirar a pedra com a maior precisão e com o menor dano possível. Então, para isso, a gente tem algumas estratégias. Dentro do cenário, para fazer a punção guiada por fluoroscopia, existem as técnicas de triangulação, que permitem que você tenha um acesso preciso na localização desse cálice posterior, que é onde habitualmente a gente acessa, né? Essa técnica de fluoroscopia permite que a gente tenha tanto precisão quanto reprodutibilidade dos resultados. Quando a gente inverte o arco em C, a gente tem uma noção bem clara de quais são os cálices que a gente deseja funcionar e fica claro qual é o cálice posterior. Essa preocupação com relação a diminuir a radiação e a radiação ionizante, ela é bem clara nesse trabalho do Dr. Braulio Manzo, em que ele coloca que é possível fazer uma punção com até 2 a 3 segundos de fluoroscopia. Esses dados, inclusive, são reprodutíveis. E o tempo total de fluoroscopia, ele pode girar ao redor de 60 segundos. Então, para a população pediátrica, que a gente tem um cuidado maior com relação à radiação, vista a reprodutibilidade dessa técnica, é algo que deve ser considerado para quem vai fazer guiado por fluoroscopia. Mas, sem dúvida, se a gente tiver acesso, habilidade e prática com o uso do ultrassom, a gente pode associar aqui a vantagem de vigiar as estruturas adjacentes ao rim, proporcionando um zero dano, né? A gente não vai ter dano colateral da percutânea, porque você não vai funcionar uma víscera oca, não vai trazer lesão uma víscera maciça. E a grande dúvida com relação ao ultrassom é a reprodutibilidade. Qual é a tua experiência aí, Marcos, com relação ao uso do ultrassom
visto que você tem bastante experiência em criança. Você usa isso de maneira rotineira? Fábio, a gente tenta usar, pelo menos assim, se não der para usar durante a punção toda, pelo menos marcar o local onde a gente vai entrar para ter uma noção da janela, né? Assim, as crianças maiores eu acabo fazendo na posição de Valdívia Cadocal ou Bax mesmo. Agora as menores eu prefiro fazer de barriga para baixo, em decúbito ventral, porque o espaço fica muito pequeno. O probe de ultrassom é quase do tamanho das costas da criança, né, inteira, então fica difícil, né? Então a gente acaba fazendo em decúbito ventral, mas tenta usar ultrassom sempre, né? O probe convexo ou em criança você usa aquele probe linear? Eu uso o probe convexo, mas dá para usar o probe linear também em crianças, que é bem superficial, né? Perfeito. A indicação para essa criança aqui foi tentar fazer esse procedimento todo guiado por ultrassonografia, né? Eu vou narrar rapidamente aqui a proposta. Ela tinha esse duplo J já colocado, que não foi trocado naquela primeira intervenção. Então, facilmente passa o fio guia. A gente já sobe com o segundo fio guia, que vai servir de anteparo para acender nesse primeiro momento com o ureteroscópio flexível. Ele serve de guia, né, para rapidamente vencer o meato. Já via que tinha cálculo aqui que tinha descido para o ureter proximal e foi empurrado de volta, uma vez que tinha a proposta de fazer a mini percutânea associada. No ultrassom, a gente já consegue ver a dilatação. Essa é uma dica que o Marcos trouxe lá da China, de transformar uma agulha não ecogênica numa agulha ecogênica. A Randall Cook ela tem a disponibilidade de uma agulha com a ponta ecogênica, que facilita muito a visualização dela durante o ultrassom. É feita a punção aí de um cálice posterior, inferior, dá para ver nitidamente a agulha entrando no cálice. A partir desse momento a gente consegue combinar as duas estratégias de visualização, tanto do ultrassom quanto a visão endoscópica. Então, por controle endoscópico, se vê a agulha entrando nitidamente através da papila, que já dá muita segurança com relação à dilatação. Para facilitar ainda mais todo esse processo de dilatação, o guia foi apreendido, exteriorizado através do meato uretral, trazendo de volta o ureteroscópio flexível. E agora que a gente tem aí o acesso combinado, a gente tem acesso total aqui ao trato urinário. A dilatação ela é feita também combinada por ultrassom com visão direta do flexível. Dá para ver o sinal ali do trilho do trem, né? As duas linhas paralelas da inserção da bainha. E a partir desse momento a gente segue aqui com a flexível, combinada com a cirurgia endoscópica. Dá para ver que já tinha múltiplos cálculos fragmentados, que o efeito Bernoulli, né, esse efeito vácuo da hidrodinâmica da mini PERC, ela já ajuda muito, não tem necessidade de usar o dormer como descartável. Rapidamente o cálice inferior foi limpo. O ureteroscópio flexível ele é retirado do campo de atuação da fibra laser para evitar dano ao aparelho. Começa a fragmentação, novamente a gente vê aquela quantidade de bolhas de gás denso, né? Esse aspecto esbranquiçado. Então, a coisa que chama a atenção é o cheiro de enxofre que começa a subir em virtude da fragmentação do cálculo. Foi feita a inspeção, pelo menos a nível da nefroscopia não se via mais cálculo, mas quando a gente passa o ultrassom, ainda tinha uma área lá do cálice superior que tinha cálculo, passa o ureteroscópio flexível, e aí o mecanismo de extrair através da bainha para não ter necessidade de fragmentar com laser, né? Que a gente conhece como passar a bola. No final, coloco o duplo J, até porque teve muita manipulação ureteral, e dá para ver que no final do procedimento, acompanhando a saída do trajeto, não tem nenhum sangramento vivo, né? E isso aí faz a gente dispensar rotineiramente na mini percutânea a necessidade de nefrostomia pós-operatória. Esse é o aspecto da hematúria final, o aspecto dos cálculos que foram fragmentados, cálculos com grande volume, né? Que puderam ser extraídos através da bainha. Essa é a tomografia de primeiro pós-operatório. Aqui sim, já uma tomografia de ultra baixa dose, restrita ao campo do trato urinário superior. Dá para ver que a definição de imagem não é a mesma que a gente tinha na tomografia anterior, mas mostrou que, de fato, essa paciente ficou completamente livre de cálculo nesse primeiro tempo. Eu queria trazer aqui, primeiro, Marcos, a dúvida com relação ao segmento. O que é que você propõe para uma paciente como essa aí, com alta taxa de recorrência de litíase? Qual exame de imagem você faz de eleição e com que periodicidade você faz esse exame? Assim, pelo menos o primeiro exame, ele deve ser uma tomografia, porque dá uma ideia melhor para a gente se tem cálculo residual e se ela vai recidivar. Se a cirurgia correu tudo bem, eu acho que não tem nenhum potencial de complicação, eu deixo para fazer essa tomografia também de baixa taxa de dose com um mês. Não faço no dia seguinte.
E se tiver tudo bem, livre de cálculo, faz um segmento com ultrassom de 3 meses, depois de 6 em 6 meses. Perfeito. E agora, Tamara, eu queria que você ajudasse a gente nessa última etapa aqui, e não menos importante, acredito que é a mais importante de toda essa linha de cuidado. De que forma a gente consegue atuar aqui para prevenir a recorrência dessa paciente? Quais são as estratégias de segmento? Para esta paciente, que a gente fez um diagnóstico de cistinúria, o segmento dela clínico é mensal, tá? Então, essa é uma paciente que faria um segmento mensal, né, nefrológico, até atingir o alvo terapêutico. Mas como a gente não vai se limitar a essa situação, que são cálculos de cistina, vamos tentar pegar uma situação mais abrangente, que seria litíase em criança, eu vou definir um pouco as estratégias de segmento que a gente mais utiliza. Então, primeiro, determinar o mais óbvio, que seria um volume urinário alvo. Então, isso pode variar de acordo com a idade, né, pela questão do peso da criança, mas buscar atingir um volume urinário alvo. Se quiser ir passando esse slide todo, Fábio, eu já coloco todas essas considerações. Então, dentro do nosso segmento de uma litíase infantil, além da parte mais óbvia, que seria o aumento da ingestão hídrica, a gente não pode pensar que esse é o principal causador, porque na maioria das vezes existe uma alteração metabólica. Então, mais 50% das vezes, inclusive. Então, não é suficiente somente aumentar o volume urinário. Isso não vai ser suficiente para mais de 50% das crianças. Então, para mais de 50% das crianças, você vai precisar melhorar o volume urinário, fazer os ajustes nutricionais. Então, o que são os ajustes nutricionais? Desse ponto de vista, isso parece um pouco com adulto. Então, diminuir, não permitir que essa criança fique com uma dieta hiperproteica, mas sim normoproteica, reduzir o consumo de sal, de sódio, reduzir industrializado, reduzir bebidas açucaradas, e dessa maneira tornar a urina menos litogênica nesse sentido. O aumento do aporte de frutas e de legumes aumenta o citrato urinário. Isso é benéfico como uma condição global. Inclusive, uma das questões do chat foi a seguinte: como a alteração metabólica mais frequente é a hipercalciúria, e muitas vezes com ou sem hipocitratura, até que ponto vale fazer um estudo metabólico para essas crianças? Na minha opinião, vale muito, porque você vai definir onde você está e aonde você deseja chegar. Então, se você definiu que tem uma hipocitratura, quanto você tem que caminhar para que ela fique acima de 330 miligramas em 24 horas pelo menos. Se você tem uma hipercalciúria, o quanto você vai ter que caminhar. Então, você precisa ter um norte. Então, o tratamento empírico, o dar citrato empiricamente, sem um valor de referência para que você deva perseguir, você vai estar perdendo em termos do que você pode inibir de recorrência. As outras questões que são envolvidas nesse caso o controle do pH urinário, porque os cálculos de oxalato de cálcio eles não são pH dependentes, mas cistinas são totalmente pH dependentes. Então, eu coloquei no slide, ao lado, no canto direito, a fita que eu utilizo na maioria das vezes em adultos para tratamento de litíase úrica, uma fita de alta definição. Isso não é uma fita de EAS, isso é uma fita de alta definição, vende pela Amazon, e você pode, domiciliarmente falando, controlar o pH urinário com uma alta definição comparável a de um pH-gâmetro, tá? Essa paciente teria indicação de fazer cristalúria de segmento mensal, e isso deve ser feito de acordo com os protocolos e ajustados dentro do laboratório, para que seja recolhida toda a urina da noite e não uma amostra. Em relação ao tratamento medicamentoso, de fato, as opções medicamentosas se parecem com as opções dos adultos, mas elas tendem a ser oferecidas em menor frequência, porque, em geral, são indicadas para crianças recorrentes e não para crianças no primeiro episódio, claro, não de um cálculo de cistina, mas até mesmo para um cálculo de cistina, nós teríamos uma alcalinização pela frente, teríamos um ajuste nutricional para diminuir os alimentos ricos em metionina, por exemplo. Essa paciente era uma paciente que precisava muito de ajuste nutricional. Ela comia queijos amarelos em abundância, que são ricos em metionina, comia carne de caranguejo toda semana, ela é baiana, comia carne de caranguejo com muita frequência, riquíssimo em metionina. Então, não se trata apenas só de carne vermelha, a gente está falando de alguns tipos de carne. No caso dela, se aplicava muito. Enfim, então são estratégias específicas para ela, mas quando falamos de litíase como um todo, a redução do aporte proteico para uma dieta normoproteica é indicada,
tá certo? Aí eu posso detalhar um pouco mais conforme as perguntas forem surgindo no chat. Perfeito. Então, o que habitualmente às vezes a gente vê na prática clínica, de dar o citrato como uma condição padrão para uma criança que tem, de fato ela pode inclusive mudar o perfil, né, Tamara? Essa alcalinização urinária pode formar mais cálculo de bruxita, né? Talvez Na por isso verdade, que tem um... na verdade, essa paciente ela teria que estar na faixa aí de um pH entre 7,5 a 8 para estar mais protegida. Isso seria uma indicação para ela. Esse é o alvo que a gente está trabalhando. Na nossa última aferição, que tem mais ou menos 3 semanas, ela estava mantendo um pH diário em torno de 7,2. Ela está chegando. E isso com uma dose baixa de citrato, com um pouco de bicarbonato, e sempre com a preocupação, mas nesse caso da cistina é inevitável. Existe um risco dela cristalizar fosfato junto? Existe. Mas o pior seria se ela não alcalinizasse, ela formaria ainda mais cálculos de cistina. Então, em cálculos de cistina, você é permissivo com essa faixa de pH que você não costuma ser para outros tipos de cálculo renal. Perfeito, mas isso deve ser feito dentro de uma estratégia individualizada, né? A gente tem que entender qual é o distúrbio que forma o cálculo e tratar cada paciente conforme o seu distúrbio. Não existe uma recomendação de estratégia de segmento genérica que se aplique em todas as crianças, né? A única estratégia, a estratégia, se eu pudesse generalizar alguma estratégia, seria diminuição do aporte proteico para uma dieta normoproteica, ajuste da ingestão de cálcio para que tenha uma ingestão normal de cálcio e não pobre em cálcio, redução do consumo de bebidas açucaradas e de industrializados e redução do consumo de sal. Isso vale para qualquer cálculo, criança ou adulto. Quando a gente sabe qual o cálculo, que é o caso dessa paciente, a individualização vai acontecer. Perfeito. Então, acho que fica claro aqui a mensagem final que a gente trouxe dessa importância da linha de cuidado, do envolvimento de todos os especialistas, de forma que a gente possa, depois desse webinar, né, rever os nossos conceitos, para toda vez que a gente se deparar aí com a criança, frente a um episódio de litíase, né, de uma pedra no caminho de uma criança, todos os especialistas em conjunto, eles possam ajudar na superação, na escolha adequada de todos os recursos, essa estratégia de segmento dentro dessa linha de cuidado que foi proposta, para obter, sim, o cálculo como um obstáculo a ser vencido e celebrado como vitória. Eu acho que a gente ainda tem aqui mais uns 2 ou 3 minutos, visto que a gente manteve a frequência aí dos atendentes, para alguma discussão, alguma pergunta, alguma dúvida. Marcos, quer contemplar mais alguma coisa com relação ao desfecho lá do quadro clínico, as estratégias de cirurgia que foram adotadas? Só queria te dar os parabéns pela cirurgia. Muito bonito. Libera a enquete, o resultado da última enquete, para a gente ver como é que está a disponibilidade também da mini percutânea. Como era de se esperar, né, Marcos? 2/3 dos respondedores não têm acesso à mini percutânea, que é, de fato, a realidade em termos de Brasil, né? Só um comentário em relação a isso. É claro que, hoje em dia, os instrumentais estão bem específicos para fazer a cirurgia. Isso melhora muito o resultado, né, como o Fábio falou. Mas o ureteroscópio curto, de 33 centímetros, é ainda muito usado em vários centros, como o mini nefroscópio. Quem tiver essa disponibilidade de ter um uretero semirrígido curto, inclusive vários colegas renomados, o Dr. Oriol Angeri, que é o chefe do Puivera, ele usa sempre um uretero semirrígido curto como um mini nefroscópio. Não sei se alguém tem essa disponibilidade de aparelho no serviço, mas pode começar a fazer também. A gente tem aquela crítica com relação a essas adaptações, mas se respeitar a diferença, né, de 2 a 4 frentes entre o endoscópio e a bainha, você consegue obter o efeito Bernoulli, né? Então, tem vários colegas que usam o cistosnefroscópio pediátrico com o ureteroscópio rígido para um trocar laparoscopia e conseguem fazer essa adaptação, né? Porque ele respeita essa configuração mínima de diferença entre 2 a 4 frentes. Tem uma pergunta aqui da Marta Maia, que ela perguntou em cálculo de ureter distal, na falta de tansulosina, pode-se usar a doxazosina? Quer responder, Marcos? Sim, a gente tem usado mais a doxazosina, até porque para criança é mais fácil de achar, principalmente em hospital público, né? É mais barato e tal. A gente tem usado a doxazosina. Em crianças menores, a gente faz uma dose menor, 1 miligrama, e crianças maiores, 2 miligramas, igual adulto, mas é uma coisa... bloqueador, né? A grande vantagem da doxazosina é que ela já vem uma dose padronizada, né? Na tansulosina,
fica difícil Fica difícil, dividir a dose, tem que dividir o comprimido, né? Uhum. E aí, Tamara, tem uma pergunta também aqui do Eleazar Araújo, que nos casos de cálculo de ácido úrico, você tem feito a alcalinização e a taxa de sucesso? É muito boa. Na verdade, se vocês tiverem dúvida, gente, coloquem todos os palestrantes e participantes para que as outras pessoas que estão conosco ainda possam ver a dúvida de vocês. Então, essa dúvida, que foi sobre os cálculos de ácido úrico, é uma dúvida que eu vou responder do ponto de vista do adulto, porque nós não temos, isso é até um ponto que eu queria colocar aqui, que eu acho que é interessante de se debater, é que nós todos estamos esperando esses cálculos de ácido úrico nas crianças, porque tudo leva a pensar que vai acompanhar a questão do adulto em termos da obesidade, o IMC, e aí a acidificação urinária prejudicada, e levando a um baixo pH urinário, favorecendo litíase úrica. Então, esse seria o racional de imaginar que a prevalência de litíase úrica vai aumentar em crianças ao longo do tempo, assim como aumentou em adultos. Mas, na prática, as últimas publicações ainda não têm esse dado tão consolidado. Então, assim, é uma questão que poderia acompanhar, faz sentido, mas não é ainda a nossa realidade. Então, eu não tenho crianças alcalinizando cálculos de ácido úrico, e eu até duvido do diagnóstico de litíase úrica, se não até por um erro inato do metabolismo a ser pesquisado. Então, mas além disso, quando você me pergunta se eu posso alcalinizar e tenho sucesso com a alcalinização de litíase úrica, sim, muito sucesso, porque eu utilizo essa fita de alta definição, que sem ela eu ficaria sem saber se a dose de citrato com ou sem bicarbonato e mais ajuste da dieta estava sendo suficiente ou não. Então, eu utilizo essa fita num alvo de 6,2 a 7 para tentar manter numa faixa na qual o ácido úrico vai ter muita dificuldade de se cristalizar, porque é uma cristalização pH dependente e não uricosúria dependente. Aí tem uma pergunta também, Marcos, do Dr. Ricardo Miaoka de Campinas. Ele pergunta qual é a tua idade limite para inverter o decúbito. A partir de que idade você vira criança do prona para o supino? Eu cheguei até a responder no chat isso, mas isso depende mais do tamanho da criança, até porque às vezes a gente recebe pacientes com outras patologias, deformidades esqueléticas, né? Então, assim, depende muito do tamanho da criança. Eu costumo fazer um ultrassom na enfermaria antes para saber qual vai ser a melhor abordagem, como é que está a janela. Se eu achar que a janela está muito difícil no decúbito dorsal, né, na posição de Barthes, aí eu já indico o decúbito ventral, que tem uma área maior, melhor para trabalhar ali, inclusive para o probe do ultrassom ajudar. Né? Não é fácil fazer um ultrassom na criança pequenininha, com probe um pouquinho maior, ela inclinada, né? Não é muito fácil. Aí eu prefiro fazer em decúbito ventral. Mas depende mais do tamanho da criança do que qualquer outra coisa, né? E da janela. Perfeito. Tem o Dr. Guilherme Fartes também de São Sebastião. Um abraço. Guilherme é um amigo muito querido. Ele comenta aqui que tem colegas de São Paulo, né, e Campinas, Dr. Ronaldo Maia, do Hospital do Rim, Dr. Renato Nardi de Campinas, que tem grande casuística em leco e refere excelentes resultados com esse método, pensando principalmente no sistema público. A gente não tem dúvida, né? Acho que essa mensagem também ficou clara, que criança sempre é a primeira opção de tratamento, desde que viável, nessa abordagem individualizada, a litripsia deve ser considerada. E criança tem aquela peculiaridade, né? O ideal é fazer com anestesia mesmo, anestesia geral, e utilizar o ultrassom como método de guia. E diferente do que a gente percebeu no adulto, que tem visto essa dimensão progressiva, né? Como tendência de cada vez menos a gente indicar leco, na criança não, ela se mantém estável ao longo aí dos últimos 14 anos. Então, litripsia é uma boa indicação de tratamento de litíase em criança. Com certeza. A gente está esperando ansiosamente a chegada da máquina de leco no hospital da criança. Perfeito. Dentro dessa linha de cuidado, a gente tem que contemplar ela como ferramenta inicial, né, Marcos, para o tratamento da litíase em criança. Aí eu acho que tem uma pergunta do Guilherme. Tem para mim. Pronto, A seguir. Posso Posso responder, Fábio? Como único achado na avaliação metabólica, mantém o uso contínuo por algum período, visto que existe resistência em se manter o uso prolongado? Então, essa resposta ela é um pouco ampla no seguinte sentido. Hipocitraturia como achado isolado na avaliação metabólica, mas eu sempre faço a pergunta se tinha ou não nefrocalcinose. É muito importante essa diferenciação para a gente poder afastar, isso aí abre uma outra janela, né? Abre uma janela para a gente pensar em algumas tubulopatias, para pensar em acidose tubular renal. Então, eu teria sempre cuidado quando vejo uma hipocitratura em crianças para ter certeza absoluta que é o único achado da avaliação metabólica.
Se for, como foi o caso que ele colocou, uma hipocitratura isolada e for um cálculo, primeiro cálculo, não for litíase recorrente, eu não trataria de forma medicamentosa ainda. Acho que a resistência se justifica por parte da criança e não está respaldada pelo guideline. A gente poderia tratá-la com ajustes nutricionais. O que eu quero dizer com isso, sendo mais específica? Nós moramos num país tropical, temos acesso a frutas o ano inteiro. Então, as frutas mais ricas em citrato são maracujá, água de coco, pêssego, pera, melão, laranja, tangerina. Isso, Brasil inteiro, a gente encontra. Não é o limão tem ácido cítrico, ele não muda tanto a citratura, e não é o consumo de alguma outra estratégia mais medicamentosa para primeiro episódio. Além disso, o consumo geral de frutas é um contribuinte e o aumento de vegetais, do consumo de vegetais também. Se você fez isso e num segundo exame ela continua com uma hipocitratura, eu tenderia a considerar a opção medicamentosa, mas para um primeiro episódio é uma orientação nutricional para elevar a citratura com medidas nutricionais. Perfeito, Tamara. Acho que tem espaço aqui para uma última pergunta no decorrer do tempo, que é a pessoa que também tem bastante experiência em tratamento com criança, Dr. Luiz Sérgio Santos, lá de Curitiba. Ele pergunta, Marcos, se existe um limite de punções nas crianças ou, de maneira geral, se assemelha ao do adulto? Na verdade, a gente tenta diminuir ao máximo o número de punções. Né? A gente sabe que tanto o calibre da dilatação quanto o número de punções está relacionado a um risco maior de sangramento. Isso tanto em adulto quanto em criança. A criança menor vai ter uma dificuldade até de espaço ali, muitas vezes, de você fazer múltiplas punções. Então, a gente tem que tentar, na medida do possível, usar o racional para a gente combinar estratégias, né? Que seja com uma uretério flexível, que seja quebrar na leco alguma coisa depois e depois fazer uma nova abordagem, né? Mas não tem um limite estabelecido, não. Mas quanto maior o número de punções, maior o risco de sangramento, né? Eu cheguei a ver pacientes lá da experiência da China que eles faziam 8 punções no paciente, né? Então, aquela coisa cheia de nefrostomias ali nas costas do paciente, né? Você até assusta, né? Mas, surpreendentemente, sem sangramento, sem nada, mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela nisso aí. Eu acho que o caminho tanto do adulto quanto da criança é minimizar, né? Combinar estratégias minimamente invasivas. Eu acho que a ESIS é um cenário que vai cada vez mais se consolidar como estratégia. As evidências de maior impacto têm surgido agora, né? Tem um trabalho do Mehmet Kergos mostrando que, de fato, a cirurgia endoscópica ela é melhor do que a nefroscopia flexível depois de uma percutânea padrão, né? Em termos de deixar o resultado stone free. E em criança isso não deve ser diferente, né? Eu acredito que a população pediátrica se beneficia ainda mais de minimizar a quantidade de acessos. Pelo adiantar da hora, eu acho que a gente foi bem feliz mesmo de abordar o assunto de uma maneira tão ampla e ao mesmo tempo tão específica. Eu agradeço demais aí esta contribuição do Marcos e da Tamara como referências nacionais aí do tratamento da litíase pediátrica, foi fundamental. Mais uma vez agradeço o apoio da Handle em oferecer suporte aí à educação continuada de excelência, ao Diogo pelo convite e passo a palavra ao Diogo aí para as considerações e finalizações do nosso evento. Muito obrigado a todos aí. Muito bem. Eu agradeço a você, Fábio, ao Marcos e à Tamara pela brilhante e excelente discussão para um caso difícil, que é a litíase pediátrica, não difícil pela incidência, mas difícil pela abordagem adequada e correta, que realmente depende de experiência, depende de volume de atendimento e de estudo e adequados equipamentos. Então, vocês abrilhantaram de forma realmente importante para quem nos viu e agradeço secundariamente a Handle pela oportunidade de nos unir e propiciar esse webinar. Desejo uma boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigado por terem continuado conosco até o final deste evento. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada.